Ok, estamos na nossa série intitulada Crescendo com Pedro. Eu já preguei o primeiro sermão, o pastor Jailson o segundo, no domingo passado. E como está colocado aí no slide, é uma série encorajando-nos a crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é a frase do último verso escrito por Pedro na segunda carta. E o ponto é dizer o seguinte: a série tem a ver com mostrar que Pedro quer que nós cresçamos porque ele cresceu. Veja só, a proposta da série: expor trechos das duas cartas de Pedro, que façam conexão com passagens dos evangelhos, onde o próprio Pedro é mostrado como imaturo e carente de crescimento. Então, todo domingo dessa série, que vai terminar no próximo domingo, nós estamos vendo uma passagem dos evangelhos e uma passagem da carta, da primeira ou da segunda carta de Pedro, para mostrar que o Pedro que tropeça lá atrás parece ter crescido, porque ele nos encoraja a melhorar ou andar em conformidade com a palavra na sua carta, naquele assunto que ele tropeçou. Então é por isso que eu digo que essa série visa atender à exortação petrina. Isso é, Pedro fala, crescei na graça e no conhecimento. Então nós estamos querendo crescer na graça e no conhecimento. Crescendo juntamente com Pedro nos tópicos que ele abordou em suas cartas como necessários para a vida cristã madura. Veja, alguns de vocês já estão na igreja de Cristo há algum tempo e nós precisamos demonstrar crescimento ao longo desse tempo. Eu creio que vários de vocês aqui confessam verdadeiramente, genuinamente a fé em Cristo Jesus. Mas nós não podemos permanecer como crianças, como diz Paulo, que são levados pelo vento de um lado para o outro. O propósito da vida cristã e a saúde é evidenciada pelo nosso crescimento. Quando a gente está na igreja há bastante tempo e mostramos fragilidades, isso não é bom. Fragilidades próprias de alguém infante, isso não é bom. Então o nosso desejo precisa ser de crescimento. Quando nós paramos de desejar essas coisas, é sinal de que nós não estamos bem espiritualmente falando. Então por isso essa série visa encorajar você a ter desejos por essas coisas. Ter desejos por crescimento nessas áreas. Inclusive os tópicos abordados são esses. Primeiro domingo eu falei sobre a revelação, sobre crescer no apreço pelas escrituras e o seu lugar na vida cristã. No domingo passado o reverendo Jailson falou sobre a edificação, como nós devemos crescer na compreensão da igreja, da sua expansão. Hoje eu falo de tentação e no próximo domingo, o último da série, vamos falar sobre preservação. Então, a proposta da mensagem de hoje é essa: crescendo na prudência quanto ao inimigo e suas estratégias. Então eu vou pedir que você abra a sua Bíblia em 1 Pedro. Nós vamos ler primeiro o texto de Pedro, depois vamos voltar para Mateus 26. São os dois textos da mensagem dessa manhã. 1 Pedro, capítulo 5, versos 5 a 11. Vou ler na Revista Almeida Atualizada. Na edição Almeida, Revista e Atualizada. Diz assim: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim, no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Agora volte a sua Bíblia lá para Mateus 26. Eu vou ler do verso 69 até o 75. É o finalzinho do capítulo. Mateus 26, versos 69 ao 75. Diz assim: ora,
Estava Pedro assentado fora no pátio, e aproximando-se uma criada lhe disse: também tu estavas com Jesus o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. E imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Eu quero que você compreenda que Satanás é sagaz em procurar crentes soberbos. Tem um livro escrito por C.S. Lewis, intitulado Cartas do Inferno. É um livro fictício. C.S. Lewis não conversou com demônio nenhum, mas ele cria uma série de cartas em que um demônio mais experiente escreve a um menos experiente sobre como tentar a vida de um cristão. Então essas cartas, que são fictícias, é óbvio, elas só tentam nos mostrar o que Satanás está procurando fazer para nos enganar e nos levar ao mau caminho. E tem um determinado momento, uma carta em especial, que ele fala sobre humildade. Ele diz assim para o demônio menor, né, esse que ele está aconselhando, ele fala assim: o cristão que você está tentando aí, problema, viu? Porque ele está começando a ficar humilde. Sabe o que você tem que fazer? Mexe na humildade dele. Olha só, numa das cartas o demônio sugere que o crente tentado seja levado a se orgulhar de sua humildade. Ele fala assim, sugere para ele que assim, que bom que ele é humilde. Para que ele pense assim, olha só como eu sou humilde. E quando ele pensar em humildade, que não seja como uma virtude, mas olhar para os seus talentos e depreciá-los, dizer assim, puxa vida, eu não consigo ser tão boa quanto fulana, quanto fulano. Então, a ideia era mexer com aquilo que estava crescendo nele. A humildade deveria ser motivo de orgulho ou de depreciação em relação aos seus talentos. Afinal, e o demônio escreve assim, o inimigo, ele está falando de Deus, o inimigo quer que a humildade nos coloque em pé de igualdade com outros, até em nossos melhores feitos. Ele fala assim, sabe o que o inimigo quer quando um crente está humilde? É que ele faça as coisas mais lindas, como por exemplo, construir uma catedral, e depois dizer assim, qualquer um poderia ter feito. Então, veja que Satanás está procurando pessoas que em tempos de humildade esqueçam isso e entrem em caminhos de soberba. É por isso que a Escritura sabiamente diz que a soberba precede a ruína. Satanás não consegue alcançar gente que está humilhada. Ele sempre procura crentes soberbos. Por isso que eu escolhi falar de tentação e focar na questão de soberba, porque o nosso texto em Pedro fala disso. Mas eu quero, antes de entrar em Pedro, mostrar para vocês de novo aquilo que eu disse que a nossa série vai fazer. Eu quero que você observe que no texto de Mateus que nós lemos, Pedro vai demonstrar uma série de falhas, e ele vai tocar exatamente nesses pontos lá no texto de 1 Pedro 5. Então não é que Pedro está falando assim genericamente. Existe um paralelo muito interessante entre falhas dele lá atrás, quando ele foi tentado e negou a Jesus 3 vezes, e o que ele escreve lá em 1 Pedro 5. Então, lembra que nossa série tem a ver com crescer na graça e no conhecimento. E Pedro vai mostrar aqui que ele teve falta de conhecimento. Algumas coisas aqui não ficaram muito claras para ele. Ele não atentou para elas. Eu quero mostrar 4 áreas onde faltou a Pedro algum conhecimento. Faltou a Pedro conhecimento sobre si próprio, sobre ele mesmo, né? Sobre ele mesmo. A soberba está muito clara no texto de Mateus 26, mas na verdade todos eles. Inclusive tem um detalhe que eu não mencionei antes, mas eu gostaria de dizer agora. Esse registro da queda de Pedro é tão importante que ele é um dos poucos textos que aparece nos 4 evangelhos.
Ele é muito revelador das nossas fraquezas. No caso de Pedro, lá em Mateus 26, versos 34 e 35, Jesus diz para ele: em verdade te digo que nessa mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E Pedro diz: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E os outros discípulos falaram igual, né? Porque Pedro era líder, o que Pedro falava, todo mundo ia atrás. Mas eu quero que você atente para a soberba dele. Pedro é alertado por Jesus, Jesus prevê a sua queda, ele diz: Senhor, olha, eu posso até morrer pelo Senhor. Eu estou pronto a morrer pelo Senhor. Ele não tem conhecimento da sua fraqueza. E eu digo isso porque Pedro poderia ter aprendido, por exemplo, com o Antigo Testamento. Você percebe como no Antigo Testamento todo grande herói tem alguma falha terrível? Adão falha num ambiente perfeito. Noé, depois de ser o homem fiel que é preservado por Deus, o único na arca com os seus descendentes, se embebeda e causa vergonha. Abraão mente 2 vezes sobre a sua esposa e ainda se deita com a serva dela. Moisés é um homem que se ira e desobedece a Deus e acaba não entrando na terra prometida por causa disso. Davi e assim por diante, todo grande personagem, todo rei no período da monarquia, todos eles são manchados por pecado, todos caem. E Jesus diz: Pedro, cuidado. Ele diz: Senhor, pode deixar que eu garanto. Falta conhecimento de si próprio, dele mesmo. Ele não tem noção da sua fraqueza. E essa é a sua maior fraqueza. A falta de conhecimento sobre a sua fragilidade. Mas não é só isso. Ele também demonstra falta de conhecimento sobre o próprio inimigo. Ele se mostra ingênuo. Quando eu falo que ele é ingênuo, é porque no texto de Lucas que nós lemos na liturgia, Jesus fala assim: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Ele deveria nessa hora acender o alerta, dizer: opa, Satanás está tentando nos testar. Jesus também lá em Mateus 26, 40 e 41, ele leva os discípulos para orar e pede que eles não durmam, que eles vigiem. E aí depois que Jesus volta, o que eles estão fazendo? Dormindo. Então eu quero que você compreenda que quando a gente não tem noção clara do perigo que é ser tentado pelo inimigo, a gente dorme, é isso mesmo. Eu sei que Pedro estava cansado, você poderia dizer assim: ah pastor, mas eu acho que ele não estava aguentando de cansaço. Mas ceder ao sono naquela hora tão intensa para o Salvador Jesus era sinônimo de que ele era ingênuo em relação às tentações do inimigo. Ele não estava vigilante como ele deveria ser. E isso mostra que nós nem sempre nos damos conta de que Satanás se transforma em anjo de luz. Não é interessante que o texto que a gente leu fala assim, que uma criada chegou para ele e falou assim: peraí, você estava com Jesus, né? Ele falou: não. Aí uma outra criada falou: estava assim. Ele falou: não, começou já a praguejar. O negócio ficou intenso. Mas olha só, Satanás não veio assim com um tridente, não veio com uma pessoa bem má, foi através de uma criada. Eu acho que Pedro nessa época era muito ingênuo e não percebeu que o ataque de Satanás viria através de pessoas tão inesperadas. Uma criada, outra criada, depois algumas outras pessoas, e ele caiu. Nem se deu conta e caiu. É isso que acontece quando nos falta conhecimento sobre as estratégias do inimigo. Falta também a Pedro conhecimento sobre a própria igreja. Porque lá em Mateus 26, no versículo 33, ele fala assim: Senhor, quando Jesus prediz a primeira vez: olha, vocês vão cair, ele fala: ainda que venha a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Então, não só ele é soberbo, ele se coloca num outro patamar, como se a igreja tivesse castas espirituais. Por exemplo, tem crentes que erroneamente fazem distinção entre crente carnal e crente espiritual. É como se o carnal fosse assim: eu amo Jesus, Ele é meu Salvador, mas assim eu não consigo obedecê-lo, sabe? Ele não é meu Senhor ainda. Horrível essa distinção. Porque ela esquece de que na igreja de Cristo, todos somos pecadores que foram justificados em Cristo. Por isso que a igreja é chamada de comunhão dos santos. Não é dos perfeitos, não é dos sem pecado. São daqueles que foram separados para que Deus os purifique.
Mas todos são pecadores. E Pedro se esquece disso porque ele se coloca numa outra casta. Isso é falta de conhecimento da igreja. Uma das coisas mais importantes para a gente aprender sobre igreja é o fato de nós sermos um grupo que passa pelas mesmas experiências e demonstra fraquezas semelhantes. E faltava isso a Pedro. E por último, faltava conhecimento sobre o próprio Deus. Por quê? Porque ele mostra medo. E o medo dele está tão dominante que ele consegue, diferente de outros discípulos, acompanhar Jesus, porque tiveram alguns que, deram no pé. Ele consegue acompanhar Jesus até parte da trajetória, mas ele fica de longe, e quando ele é ameaçado por gente que não tinha poder para matá-lo, mas que ele sabia que correria risco, ele cede. Temor de homens é aquilo que precede a nossa ruína, a nossa queda. E o nosso texto falou isso. Nos ensina sobre como todo temor de homens implica em desconhecimento de Deus. Quando você teme os homens, significa que Deus é pequenininho para você e para mim. E por mais que a gente diga, não, eu conheço o Senhor, quando a gente de fato o conhece, como a Escritura diz, de relacionamento próximo e íntimo com Ele, temor de homens não é uma coisa que nos assola tanto. Mas a verdade é que acaba acontecendo. E nosso Deus fica desse tamanho. Falta então a Pedro conhecimento sobre si próprio, o inimigo, a igreja e Deus. E quando acontece, ele nega as 3 vezes, ele se lembra e chora amargamente. Amargamente. Aquele foi o momento em que Pedro percebeu o tamanho da sua fragilidade. Mas eu não quero focar nesse tempo. Eu quero mostrar para você que os anos se passaram e ele enfrentou outros tipos de desafios. Ele foi ameaçado pelo Sinédrio para não mais falar sobre Jesus, e ele disse: importa antes obedecer a Deus do que aos homens. E ele cresceu. E ele agora vai escrever sobre essas coisas e falar sobre tentação, fazendo paralelo com coisas que ele aprendeu nessa situação. Então por isso que eu quero focar em 1 Pedro. E para você entender 1 Pedro, é bom que você compreenda que os que estão sendo tentados aqui não estão na boa, vamos colocar assim. Eles são crentes perseguidos. O contexto da carta é de perseguição. A carta de 1 Pedro possivelmente foi uma carta circular. Lá no começo dela fala aos crentes, aos da dispersão, nessa região. Há quem diga que essa era uma rota de viagem. Então talvez o que Pedro estivesse dizendo é que a carta deveria passar por diferentes locais, como se fosse numa rota de viagem, para encorajar crentes que estavam sofrendo na região da Ásia Menor, a atual Turquia. E Pedro fala algumas coisas difíceis de entender, mas o seu propósito é encorajar. Por exemplo, ele fala que sofrimento é bem-aventurança, 2 vezes, no capítulo 3 e no 4. Bem-aventurados eles são por sofrerem. E assim, por mais que a gente saiba que a Escritura diz isso, quando você está sofrendo, dificilmente você fala assim: olha como eu sou privilegiado de sofrer, olha que coisa boa. Isso é muito difícil de dizer. Pedro tem que lembrá-los. Ainda que Jesus tenha dito: bem-aventurados sois se forem perseguidos por causa do meu nome. Mas nós temos dificuldade de admitir que isso é verdadeiro quando nós passamos pela tribulação. Então Pedro diz que sofrimento é bem-aventurança, que faz parte da vida cristã. Ele até diz assim, não estranhem se o fogo da perseguição tem assolado vocês. E devemos encará-los sob o exemplo e a obra de Cristo. Ele fala tanto da obra de Cristo na cruz, quanto o fato de Cristo não ter revidado com ultraje quando foi ultrajado. Então ele fala de Cristo como nosso exemplo e como aquele que derramou o seu sangue em nosso lugar. Então esse é o contexto da carta. Pedro então exorta os leitores a uma vida correta, tanto pelo testemunho para com os de fora. Às vezes ele fala assim, se você sofre por fazer o mal, de que vale? Você está fazendo mal, tem que sofrer mesmo. Tem que sofrer o castigo de ter feito algo errado. Mas se você sofre por ter feito o bem, entenda que os de fora receberão um testemunho. Então ele fala muito sobre submissão. Ele fala da esposa ganhar o marido em submissão, mesmo quando a situação é difícil. Ele dá exemplos de submeter ao senhor de escravos. Ele fala de submeter ao rei. E tudo isso na intenção de testemunhar para com os de fora, e em relação aos de dentro, prepará-los para a tentação. Então agora, eu quero falar das 4 lições que Pedro traz, que fazem paralelo com aquelas 4 áreas em que lhes faltou conhecimento lá atrás.
Tá? Mostrar como ele precisa crescer no conhecimento dele mesmo, crescer no conhecimento do inimigo, crescer no conhecimento da igreja e no conhecimento de Deus, para que ele enfrente melhor a tentação. Então, primeiro ponto, vamos mostrar como nós somos encorajados a nos preparar com humildade, preparando-se com humildade. Olha só, lá em 1 Pedro 5, volta o texto, por favor, para 1 Pedro, que é lá da carta. Pedro inicia esse trecho exortando a humildade. Pedro estava falando do capítulo 5, verso 1 a 4, sobre os presbíteros, os líderes da igreja, e de como a igreja tem que estar sendo pastoreada por eles. E aí, no versículo 5, ele começa a dizer, inclusive, vocês jovens que às vezes tendem a ser mais impetuosos e menos sujeitos, se sujeitem a eles. E aí ele aplica a todos, falando, todos vocês sejam humildes. Por que Pedro começa a falar sobre humildade? Ele estava instruindo sobre a postura da igreja em relação aos seus líderes, e ele entra no assunto de humildade. Por quê? Porque é exatamente o que lhe faltou quando Cristo previu sua tentação. Quando Cristo disse assim, Pedro, você vai cair, ele ia dizer, meu Deus, me ajuda, Senhor. Mas não, ele falou, Senhor, ainda que eu tenha que morrer, eu não. E foi isso que lhe faltou. Pedro aprendera com Cristo o que significa cingir-se de humildade. Inclusive, olha o verso 5 de novo. Muito bonito esse trecho. Ele fala assim, rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim, no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade. Porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Esse verbo cingir-vos está relacionado à palavra que era usada para aquele manto, aquela cobertura, aquele avental, por assim dizer, que um servo colocava para proteger o resto da roupa quando ele ia fazer serviço sujo. O que provavelmente Pedro tinha em mente? Da vez em que Jesus Cristo se cinge, desce e começa a lavar os pés. E sabe o que é curioso? Foi no capítulo 13, no mesmo que ele lavou os pés, que ele prevê a tentação de Pedro. E Pedro não pegou. Por isso que agora, anos depois, ele está falando assim, gente, aprenda, por favor, cingi-vos de humildade. Eu aprendi as duras penas. Cingi-vos de humildade. Se cubram de humildade. Veja, Deus resiste aos soberbos. Aqui ele está fazendo referência a um texto de Provérbios 3. Deus resiste aos soberbos. E aqui me faz lembrar de uma história linda em que Jesus Cristo conta a diferença do fariseu para o publicano. O fariseu é o homem correto diante da sociedade. O publicano é o cara mau, é aquele que a Lava Jato pegou, condenou e você fala assim, olha só que traste. Mas como é que o publicano se porta diante de Deus? Ele fica de longe, ele não tem coragem de levantar os olhos para os céus, ele bate no peito e ele fala, sê propício a mim, pecador. Aí Jesus termina a história surpreendendo os seus contemporâneos, falando assim, adivinha qual que foi exaltado? Não foi o certinho, porque ele era soberbo, a sua oração é soberba. Ele fala, Senhor, graças te dou, porque eu não sou como esses da aliança, tão fracos. Sou um cara que jejua, sou um cara que ora, que medita na palavra, eu não sou igual a vocês. Ele era soberbo, e porque ele é soberbo, Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes ele dá graça. Eu amo essa expressão, sabe por quê? Humildade não é nobreza na escritura. Tem gente que passa assim e fala, fulano, olha, humilde. Não é nobreza, humildade é reconhecimento de fraqueza. É por isso que a gente recebe graça, que é favor imerecido. Ninguém deve falar de humildade em relação ao outro dizendo assim, cara é humilde, hein? Não, você não elogia a humildade, você chora com ele, porque ele é fraco, por isso que ele carece de graça, e Deus dá graça aos humildes, e é isso que ele fez na história do fariseu, do publicano. E eu quero agora chamar a sua atenção do porquê que humildade é tão importante. Porque existem situações de tentação em que a gente não percebe que a soberba é que precede a ruína. Então, por exemplo, períodos de sucesso frequentemente pedem recompensa. E é quando você se torna vulnerável. E não importa qual tipo de pecado. Pode ser lascívia, impurezas sexuais, eu quero dizer. Pode ser consumismo. Pode ser o desejo de ter um pouquinho de paz e conforto.
E aí a gente se ira quando não tem. Não importa. O que importa é o seguinte: quando você consegue algum êxito, consegue algum sucesso, você baixa a guarda. Porque assim é gostoso ter uma recompensazinha, uma sobremesazinha quando você comeu light. Entendeu? É como se fosse uma compensação. Essa é a hora da soberba. É a hora que a soberba fala muito alto. A soberba não deixou você ficar em guarda. Pelo contrário, ela baixou a sua guarda. Sucesso costumeiramente pede recompensa. Em qualquer área, não estou falando só de sucesso profissional. Estou falando assim, quando você faz alguma coisa boa. Até quando eu prego uma mensagem, você dá uma aula, ou você ajuda alguém da igreja. Esses momentos, costumeiramente, são momentos em que a gente baixa a guarda. Sucesso pede recompensa. Assim como autocomiseração pede consolo. Quando a gente se sente mal, nossa, eu estou passando por umas poucas e boas, preciso de um confortozinho. Então seja em momento que a gente está lá em cima, ou aqui embaixo, nós manifestamos soberba. E a soberba é o momento perfeito para a tentação chegar e nos agarrar. Então atenção para isso. Preparem-se com humildade para enfrentar a tentação. Segunda coisa que Pedro nos ensina é sobre o inimigo. Primeiro ele falou sobre nós mesmos, né? Ele tinha que aprender sobre si próprio, ele aprendeu a importância de cingir-se com humildade, e agora ele vai falar do inimigo. E ele descreve o inimigo como sendo um leão. Isso aqui é muito interessante. E ele começa, eu li aqui na atualizada porque eu gostei muito de uma expressão. Fala assim, sede sóbrios e vigilantes. Na NVI fala alertas, o que está certo também, mas eu gosto da ideia de sóbrio, por quê? Porque como vem logo depois da soberba, a escritura fala que a soberba embriaga. Por isso que a palavra sede sóbrios é genial. Sede sóbrios, isto é, cara, para de se embriagar com si mesmo, consigo mesmo. Para de se embriagar, não é? Com essa soberba. Sede sóbrios, isto é, esteja limpo, alerta, vigilante. Então veja só, a sobriedade não se embriaga na soberba, e a vigilância nos mantém cientes do perigo. A gente fica sempre alerta. Lembra, eu falei sobre isso na nossa série sobre escatologia uns meses atrás, de como quando a gente imagina que Deus vem como, Jesus Cristo vem como ladrão, a gente se mantém vigilante. Quando a gente não tem essa crença firmada, a gente baixa a guarda, a gente não vigia. Mas em relação à tentação, Jesus Cristo fala, orem, vigiem, para que vocês não entrem em tentação. Ele sabia a importância de manter guarda. O tentador possui duas características, e aqui eu quero compartilhar coisas que eu aprendi nesses últimos tempos sobre o leão. Coisas que você já viu, mas que são importantes a gente relembrar. Quando fala que ele anda em derredor, me fez lembrar isso, um pastor recentemente chamou a minha atenção sobre isso. Leão não ataca de início, ele é um caçador. E como caçador, ele anda e procura a presa mais frágil. Se você assistir algum documentário de caça dos leões, você vai ver que ele espera. Ele vai ver o momento dele. E ele normalmente procura quem está mais fragilizado. Daí a importância, e o texto vai falar de resistir-lhe firme na fé, porque ele procura aquele animal que está mais capenga, aquele que não tem condições de fugir da sua caça. Por isso que o anda em derredor é alguém que está à procura da sua caça. Ele analisa a presa e procura os fracos. Mas o texto também fala que ele ruge procurando alguém para devorar. E o rugir aqui é a ideia de assustar, de intimidar aqueles a quem quer devorar. E eu fico imaginando aqui que Pedro provavelmente tem em mente o que acontecia no Coliseu. É bem provável que Pedro estivesse escrevendo essa carta de Roma. E ele sabia o que acontecia quando cristãos eram colocados naquele estádio, como se fossem espetáculo. Eles eram entregues ao leão que rugia para intimidar, para assustar antes de matar. E ele diz assim, ó, Satanás é assim. Vocês já viram isso? É horripilante, não é? Satanás é assim. Olha só, Pedro recebeu o alerta de Jesus lá atrás e ele não deu esse alerta. Ele não acreditou nesse alerta, melhor dizendo. Agora, ele não quer que os seus irmãos caiam. Por isso que ele descreve Satanás como sendo o leão que
anda em derredor e que ruge procurando alguém para devorar. Ele quer nos dar o alerta. Ele não quer nos assustar a ponto de nós desesperarmos, porque ele vai falar de um Deus que nos protege, mas ele quer nos dar o alerta. E o alerta não funciona enquanto Satanás for apenas o Satanás debaixo da soberania de Deus, que parece que não faz nada para conosco. Ele não pegou uma figura de linguagem fraca. Ele pegou o leão, porque o leão assusta. O leão intimida. Por isso ele diz: resisti-lhe firmes na fé. Nós resistimos em fé o que nós não podemos evitar. Olha que interessante. Na escritura tem momentos que fala assim: foge da tentação. Mas tanto Tiago quanto Pedro fala resistir ao diabo. Tiago fala: e ele fugirá de vós. Por quê? Na verdade, eu e você não conseguimos fugir das investidas do inimigo. Por isso que Deus nos dá um escudo. Escudo da fé. Para nos proteger dos dardos inflamados do maligno. Satanás vai achar você. O ponto que eu quero dizer é o seguinte: tentação não é uma coisa da qual você consegue estar completamente isento. Você foge de imoralidades, a escritura fala disso. Mas você não consegue fugir de Satanás e seus demônios o tempo todo. Por isso que a escritura fala: resisti-lhe firme. Ele vai atacar. Resisti-lhe firme. E Paulo vai dar a dica quando ele fala da armadura de Deus. Então, a segunda lição sobre Satanás é descrevê-lo como ele de fato é: perigoso, astuto, pronto a enganar. E Pedro quer que isso seja muito claro no coração das pessoas, que quem resiste sabe que vai ter que resistir o tempo todo. Eu reli um livro essa semana que fala sobre isso. Ele disse assim, Erwin Lutzer diz assim: pense no viciado em drogas que resiste a outra dose. Pense no viciado em sexo que resiste a outro filme pornográfico. Pense no marido que resiste ao impulso de agredir com palavras ou até mesmo fisicamente a esposa. Pense no empresário que resiste à tentação de subornar os auditores. Pense no monte de dinheiro oferecido a você. Nessas e outras circunstâncias, resistir exige autocontrole e sofrimento. É para tais aflições que fomos chamados. Isso aqui descreve para a gente a nossa luta constante. Se Satanás vem nos atacar em áreas em que nós somos fracos, resistir significa mais uma vez, mais uma vez. A gente não resiste de uma só vez e ganha. A gente resiste constantemente. Por isso que Pedro quer alertar-nos para o tentador como leão. Terceira lição que ele nos ensina é de que é sobre a igreja. Lembra que ele tinha dito que, ainda que todo mundo negue, eu não, né? Se diferenciando. Uma coisa que ele vai aprender é que todo mundo é igual. Inclusive, ele vai encorajar os seus leitores no versículo 9. Olha o versículo 9. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ele vai criar uma certa identificação. Veja só. Pedro encoraja seus leitores a resistir diante do sofrimento, sabendo que fiéis de toda parte experimentam o mesmo. Quando ele está escrevendo para esses, e eles dizem assim: gente, mas está muito difícil. Pedro vai dizer assim: calma, você não é o único que sofre. Calma, existem pessoas que têm sofrido ao redor do mundo. Então, é como se ele estivesse dizendo assim: sofrer enquanto cristão é normal. Essa é uma identificação sadia. Existe uma identificação que não é sadia. Eu vou explicar, presta atenção. Tem gente que fala assim: então, você tem às vezes aqueles momentos em que as crianças estão fazendo barulho, o barulho não para, você tem vontade de descanar e matar. Ou será que eu sou tão mal? Aí você fala: não, eu também faço assim, ufa, então eu acho que eu sou normal. A gente gosta de se sentir aliviado quando outros têm as mesmas fraquezas pecaminosas que nós temos. Péssimo, péssimo. Não se alegre porque outro peca como você. É horrível essa identificação, mas a gente faz ela direto. Vocês têm isso também? Aí a pessoa fala assim: tenho. Aí você fala: ai, ainda bem, sou normal. Não, não é normal, você é pecadora. Então não é normal. Mas não é isso que o Pedro está fazendo. Ele não está falando de pecado, ele está falando assim: o sofrimento que vocês têm sofrido, isso que vocês têm sentido, não pense que Deus está castigando vocês. Cristãos ao redor do mundo estão sofrendo. Fica firme. Isso sim é encorajador. Essa identificação sim
é importante. E é isso que Pedro está fazendo aqui. Todos somos sofredores e todos somos pecadores. Se somos iguais quanto ao sofrimento, também o somos quanto à possibilidade de pecar. Nossas fragilidades mais conhecidas devem nos levar a alertar irmãos contra a tentação. Então eu quero aqui que você compreenda o seguinte: se Pedro aprendeu que ele e os seus irmãos não são diferentes, porque ele diz, ainda que eles pequem, eu não, e aí ele acaba caindo, então agora ele vai lembrar que as suas fragilidades podem ser as do seu irmão também. É por isso que é muito importante para ele alertar você. Muito importante. Que ele está querendo dizer assim, ó, eu caí. Eu imagino que você não é muito melhor do que eu. Pedro está falando. E eu concordo com ele. A sabedoria do crente é entender que as minhas fragilidades podem ser as de outro também. É por isso que eu tenho que alertá-lo. E dizer para ele assim, olha, cuidado, Satanás está rodando. E eu sei que você é fraco como eu sou. Então, essa é a preocupação dele. Ele sabe que a igreja é composta de gente fraca. Não é verdade assim? E às vezes a gente cria algumas castas, sem querer a gente fala assim, pastor, o senhor não deve ter esse problema, né? Uma pessoa espiritual como o senhor? Que horrível esse conceito que a gente tem. Não é que não haja gente madura na igreja, claro que existe, a Escritura fala disso, fala de imitar a fé dos nossos líderes, mas Pedro aprendeu, mesmo sendo um líder, que ele estava sujeito à tentação e a quedas. Então a gente não pode pensar que tem certas pessoas que não passam por tentação. A impressão de que na família dele não acontecem problemas, na família dela não. E não é verdade, não é verdade. Portanto, você deve estar ciente e alertar outros em relação às fraquezas que você tem percebido. Por último, Pedro fala muito sobre Deus, e é muito bonito isso, porque ele quer encorajar os seus leitores a crer num poderoso recompensador. Duas coisas muito preciosas de Deus que ele aprende. Lembra que lá eu falei assim que ele desconhece a Deus, ele tem temor de homens? Aqui não, aqui ele enfatiza a sua confiança em Deus. Olha só, olha quantas expressões no texto que falam de um Deus poderoso que deve ser confiado. Não devemos ser tomados de medo ou de ansiedade. No versículo 7 fala assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Então ele sabia que havia uma preocupação por parte desses que sofriam, quando os sofrimentos nos fragilizam para enfrentarmos a tentação. O que Pedro está descrevendo, que eu acho que é extraordinário, é o seguinte: alguns de nós, quando passam por fraquezas, acham que não vão conseguir. E as perseguições, as tribulações, de fato fragilizavam aqueles crentes. Mas aí ele está nos chamando a crer que não é a nossa força que nos faz vencer. Olha quantas referências. A poderosa mão de Deus, verso 6. Ele tem cuidado de vós, verso 7. E no versículo 11, a ele seja o domínio, o poder, isto é, o controle das coisas. Pedro então está chamando a atenção para um Deus que está sob controle. Inclusive, você já atentou para o fato de que quando Cristo previu a tentação de Pedro, ele está dizendo para Pedro assim, Pedro, você vai passar por isso, mas o fato de eu prevê-la é um ensino para você de que eu ainda estou no controle. A coisa não saiu da minha mão. Não é curioso isso? Pensar que quando Pedro ouviu da boca de Jesus, vai acontecer assim, assim, assim. Pode ter sido uma notícia horrível. A gente lendo assim, ai meu Deus, que coisa horrível. Mas Jesus está dizendo, calma, eu sei o que vai acontecer. Eu ainda estou no controle. E é bom que a gente aprenda isso. Pedro está dizendo, olha, é poderoso, a poderosa mão dele, o domínio dele, tem cuidado de vós. A outra coisa que ele nos diz é que Deus não só é poderoso para nos proteger, mas ele não se esquece de nossa fidelidade em meio ao sofrimento. Deus não olha para você e diz assim, sofre mesmo. Claro que não. Nosso Deus é tão atencioso para conosco que ele exalta os humildes. É o que diz no versículo 6. Aos humildes concede a sua graça. No 5 e no 6 ele fala para que em tempo oportuno vos exalte. E no versículo 10 ele usa 4 expressões para falar de firmeza. 4. No final do verso 10 ele fala assim, depois de sofrido por um pouco, ele vai vos aperfeiçoar, firmar, fortificar, fundamentar. São termos semelhantes aqui para dizer que você vai ficar firme, forte. Depois de ter passado por isso, por um pouco de sofrimento, Deus vai tornar você mais pronto. Então, olha só, eu quero que você compreenda isso. Quando a gente está em períodos de tribulação, aflito, achando assim que...
eu não sei se Deus me abandonou, pastor, mas olha, tá difícil. É bom que a gente aprenda que nossa humilhação diante do Senhor, nossa humildade diante do Senhor, ela deve ser marcada por uma confiança de que Deus está tratando de nós. Porque Ele diz que depois de pouco tempo Ele vai te fortalecer, te firmar, te fundamentar. É como se o treinamento fosse o próprio sofrimento e a exposição à tentação, para que você saísse mais forte. Ele sabe como lapidar você. E é por isso que ele está fazendo isso. Então Pedro está chamando os seus leitores e nos chamando a confiar num Deus que é poderoso e que vai te dar, não só no porvir, mas já nessa vida, algumas alegrias. Já nessa vida Ele vai te dar algumas alegrias. Principalmente quando Ele fortalecer a sua fé e você começar a andar junto com outros novos na fé e dizer assim, ó, já passei por isso. Eu queria contar um pouquinho da minha história. Então, Pedro nos encoraja aqui, apontando os olhos para o Senhor. Por isso eu quero terminar falando de como, se Pedro nos ensinou tanta coisa sobre o que é tentação, né? Se ele aprendeu coisas sobre si mesmo, se ele aprendeu coisas sobre o inimigo, se ele aprendeu coisas sobre a igreja, se ele aprendeu coisas sobre o próprio Deus, ele não quer deixar de falar. E eu creio que nós também temos que aprender essas coisas e falar delas. Então eu quero dar 3 sugestões finais para que você atente para isso e reflita sobre tentação. E a gente saia daqui ponderando sobre as vezes em que nós somos assolados pelo inimigo. Primeira delas, a progressão de intensidade na traição de Pedro ilustra como a tentação cresce em nossa vida. Ceder à tentação abre portas para a obsessão. Presta atenção. No texto que a gente leu lá em Mateus 26, você percebeu como a negação de Pedro cresce em intensidade? Isso é uma coisa para você prestar bastante atenção. Na primeira vez ele fala não. Na segunda vez, olha só, Mateus 26, a partir do 69. Na segunda vez ele nega com juramento. E na terceira vez ele começou a praguejar e a jurar. Está crescendo. Ele está ficando mais ousado para dizer não tenho nada a ver com Jesus. E como essa é uma ilustração do que acontece quando a gente cede à tentação. É isso mesmo. Da primeira vez, é uma portinha aberta, pequena. Mas não é difícil dela se escancarar. Não é difícil. Pedro disse não à primeira. Na segunda ele escancara mais. Na terceira ele é ainda mais louco, a ponto de praguejar e a jurar. Não tenho nada a ver com ele. Isso ilustra como tentação abre portas, ceder à tentação abre portas para obsessão, para a gente cometer pecados repetidas vezes. Em segundo lugar, resistindo à primeira investida do pecado é fundamental para a nossa vitória. Como é importante nós entendermos isso. Tentação tem que ser uma coisa em que a gente... Por que a gente não brinca com ela? Por que a Escritura fala assim, que quando a gente passa, está em Provérbios 4, quando a gente passa perto do mal, a gente está sujeito a cair. Então o que a gente faz? A gente passa de largo. Aquele que não é soberbo, mas humilde, ele sabe que ele pode cair. Ele sabe que ele pode cair. Então não pode passar perto. Não pode nem brincar, não pode dizer assim, bem, não tem nada a ver. Não pode. Não pode. Com tentação, ele sabe que ele precisa resistir à primeira investida do pecado. Isso é fundamental para a nossa vitória. Todas as vezes que nós abrimos a porteira, fica difícil de fechá-la. E a última coisa que eu quero dizer, e essa tem sido preciosa para mim há alguns anos, porque eu aprendi lá atrás, no começo do meu ministério. Eu tirei isso de um livro que cita Martinho Lutero. Martinho Lutero disse que quando a tentação bater a porta, peça para outro atendê-la. Fala para Cristo, dizer assim, olha, Martinho Lutero morava aqui, mas ele morreu. Hoje quem mora aqui sou eu. Não enfrente a tentação. Peça socorro a Cristo, para que Ele atenda a porta. E Ele diga para a tentação ir embora. Eu quero orar por você, porque eu sei que você, como eu, é constantemente tentado em diferentes áreas. E às vezes nós tolamente temos atendido a porta, achando que nós podemos enfrentá-la.
Oremos. Pai, estamos diante do mal, do inimigo que está em derredor procurando ocasião para nos fazer cair. E às vezes o nosso coração deixa de vigiar. O nosso coração não é pronto, alerta, sóbrio. Ele se ensoberbece. Ele esquece da sua fragilidade. E aí nós estamos prontos para sermos devorados pelo inimigo. Por isso a nossa oração é por todos nós nessa manhã. Todos nós. Tentação sempre bate à porta. O inimigo não pode ser evitado totalmente. Ele tem que ser resistido, firme na fé. Por isso nós te suplicamos, Senhor, fortalece-nos nessa manhã. Fortalece-nos. Dá-nos um coração humilhado. Faz-nos correr para o Senhor e pedir o teu auxílio. Ensina-nos a pedir que Cristo atenda a porta quando a tentação bater. Nós oramos em nome dele. Amém.